Será que eu consigo caçar todos os animais míticos no modo caçador, começando totalmente do zero? Comecei só com uma bolsa de sobrevivência. No modo caçador, os predadores são mais fortes e mais rápidos. Aqui, até o vento é o seu inimigo. Acertar os órgãos vitais é a diferença entre a vida e a morte. O clima tá mais perigoso do que nunca. Se eu não caçar animais para craftar roupas imediatamente, morro antes de amanhecer. Minha missão: caçar todos os animais míticos, criaturas lendárias que só aparecem no lugar, na hora e no clima certo. O modo caçador é quase impossível, mas se eu quiser o título de caçador lendário, vou ter que sobreviver, custe o que custar. O maior desafio da minha vida começa agora. Desde que a minha jornada começou, o preço da sobrevivência só aumentou. Enfrentei inimigos muito perigosos e por pouco eu não perdi a vida. Entreguei os bandidos para o xerife e com a grana comprei uma carroça e madeira suficiente para construir minha cabana de caça isolada no coração da floresta selvagem. Mas a jornada de um caçador lendário é mais cruel do que eu imaginava. O dia amanheceu e agora que eu tenho a minha casa própria, preciso arranjar emprego para recuperar o meu investimento. Fiquei sabendo que tem uma grande fazenda aqui perto e o dono está precisando de um caçador profissional para proteger as suas terras. Esse serviço é um pouco perigoso, mas paga muito bem. Só que antes de ir para a fazenda, eu decidi procurar os rastros do urso lendário. Enquanto ele estiver por aqui, eu corro sério perigo. Até que eu encontrei uma cabana no meio do nada. O lugar parece abandonado, mas alguma coisa me diz que tem algo muito bizarro ali dentro. E as minhas suspeitas estavam certas. Houve uma briga violenta aqui dentro. Não parece ter sido um assalto porque não encontrei arma de fogo no local. Um ataque de animal selvagem também está descartado. Acho que foi uma briga de família. Consegui pegar alguns suprimentos e voltei pro rastro do urso lendário. Mas dessa vez eu tive uma grande ideia. Vou caçar algum animal e usar a carcaça como isca para atrair o urso. O problema é que isso pode atrair muitos predadores na região. Por isso eu preciso de um local para ficar de tocaia. E pouco tempo depois eu encontrei o lugar perfeito. Avistei alguns animais do outro lado do rio, então eu decidi atravessar sem fazer barulho para não espantar os animais. Só que a água a essa hora da manhã tá muito gelada. Por sorte, a minha temperatura corporal ficou estável e ao longe avistei um herbívoro de pequeno porte. O problema é que o vento tá pro leste, levando o meu cheiro diretamente na direção do animal. Por isso, a única forma que eu tenho de me aproximar é rastejando pelo chão. Um tiro no pescoço devia ter sido fatal, mas acho que eu estava muito longe. Isso provavelmente estragou a pele e reduziu a quantidade de carne que eu posso aproveitar. Como o meu objetivo é ter apenas a carcaça para atrair o urso, isso não vai ser problema. Esse é um veado de cauda branca, um animal leve de aproximadamente 45 quilos. Mas carregar esse peso atravessando a água foi um grande erro. Por sorte, eu consegui atravessar o rio. Às vezes, um simples erro pode custar muito caro. Agora é só esfolar o animal e torcer para o urso aparecer. Mas quando eu fui subir a montanha, não deu muito certo. Parece que eu vou ter que encontrar outro lugar para ficar de tocaia. Poucos minutos depois, eu achei um lugar que parece bom. Daqui de cima é possível enxergar todo o meu território. O tempo vai passando e as aves começam a se alimentar da carcaça do animal, mas até agora nada do urso aparecer.
Algumas horas se passaram e comecei a ficar com muita fome. Muitos animais já se alimentaram da carcaça. Infelizmente, parece que o meu plano não deu muito certo. Mas quando eu estava voltando para a cabana, avistei um animal gigantesco. Eu tô mais ou menos a uns 100 metros de distância, e mesmo de tão longe, o animal parece grande. Só que a região tá cheia de animais, e infelizmente eu perdi ele de vista. Mas eu tô com fome e preciso de mais reserva de carne. Continuei no rastro do animal gigante, subi numa rocha para poder enxergar melhor, quando finalmente eu avistei ele. Mas dessa distância é impossível fazer um abate limpo. Para piorar, o vento continua para o leste. Caçar esse animal não vai ser nada fácil. Consegui dar a volta sem fazer barulho e achei uma boa posição para o disparo. Esse animal é um uapti macho gigantesco. Para eu conseguir fazer um abate limpo, vou precisar rastejar o mais perto possível. Só que se eu chegar perto demais, já era. Ele se mexeu no último segundo e o tiro que era para pegar no cérebro pegou na galhada, e o resultado foi o pior possível. Então eu fui obrigado a finalizar o animal com outro tiro, piorando ainda mais a pele. Até agora, esse foi o maior herbívoro que eu já cacei, pesando 350 quilos. É uma pena não poder aproveitar toda a sua carne, mas pelo menos fome eu não vou passar. Algumas horas se passaram e essa caçada me fez perder a noção do tempo. Ficar o dia todo sem comer me deixou muito fraco. O dia já está quase acabando, então eu fiz uma fogueira e comi uma deliciosa carne de uapti. A noite já está quase chegando, então eu recolhi os cavalos para ficar no pasto perto da cabana. Mas antes de ir dormir, eu decidi verificar se o urso não foi comer a carcaça. E infelizmente ele não apareceu. Então chegou a hora de dormir, porque hoje foi um dia muito cansativo. Mas de repente eu escuto sons de lobos na floresta. Eu achei que eles estavam atacando alguém na estrada, só que eu não sabia que eles tinham cercado a minha cabana. Um minuto atrás eu estava deitado e agora a minha vida corre sério perigo. É uma alcateia com 3 lobos alfa. E para piorar ainda mais, eu tô com pouca munição. Eu esperei e esperei até eles desistirem de mim. Mas quando uma alcateia de lobo alfa decide te atacar, não tem jeito. Foi aí que eu decidi assustar eles. Mas a situação ficou ainda pior. Eles não têm medo de nada. Eu nunca tinha visto uma alcateia tão violenta. A minha única chance é acertar um tiro certeiro em cada um deles. Agora só falta o último lobo. Eu achei que ele ia fugir, mas continua querendo me pegar a todo custo. O problema é que eu não tô conseguindo enxergar ele.
Então sou obrigado a descer e me arriscar. Foi quando eu percebi que ele tinha entrado dentro da cabana. E agora é tudo ou nada. Eu nunca tinha passado por isso em toda a minha vida. Por um momento eu achei que eu não ia sobreviver. Apenas 2 mordidas já foram o suficiente para me machucar. Vou aproveitar o pouco de energia que ainda me resta para esfolar os lobos. Se eu não fizer isso agora, amanhã a carne vai apodrecer. Mas eu não posso deixar essas carcaças aqui, senão eu vou atrair o urso direto para minha casa. Mas parece que a alcateia não estava completa. Um último lobo sobreviveu e vai querer vingança. E isso não seria nada bom. Então eu tive a ideia de levar as carcaças para o local da minha armadilha. Quem sabe amanhã o urso apareça para comer. Mas uma coisa é certa, para sobreviver eu vou ser obrigado a cercar toda a minha cabana. E para isso eu vou precisar de muito dinheiro. Amanhã vou na fazenda começar o meu primeiro dia de trabalho. Agora é descansar e torcer para eu acordar melhor. Acordei tão cedo que parece que eu nem dormi direito. O ataque dos lobos me deixou acabado. Para piorar ainda mais, a essa hora da manhã é muito frio. Então eu me esquentei um pouco na fogueira. Mas o bom de acordar cedo é que é essa hora que os ursos gostam de pescar. Mas estou começando a achar que ele pesca em outra parte do rio. Bom, agora eu não tenho tempo para isso. Preciso me preparar para o meu primeiro dia de trabalho. Só que eu lembrei que ainda tem carcaça do apte gigante que eu cacei ontem. Aproveitei para pegar uma ave para o meu café da manhã. Parece que um animal grande se alimentou da carcaça essa noite. Vou depenar e esfolar a ave e fazer o meu café da manhã. Alimentei os animais e decidi levar a mula, porque ela tem mais resistência para puxar a carroça. Vou passar primeiro na cidade para vender as mercadorias da caça de ontem. E depois eu vou para o meu primeiro dia de trabalho na fazenda. Agora é pé na estrada. Chegando em Valentine, eu vendi toda a mercadoria. Depois passei no armazém da cidade para comprar legumes para os cavalos. E com o dinheiro que sobrou, vou finalmente comprar meu uniforme de trabalho. Agora só falta comprar munição e um revólver. Tô pronto para começar o meu trabalho na fazenda. Alimentei a mula e enfim começamos a nossa viagem. Algumas horas se passaram e finalmente chegamos. A fazenda é gigante e cheia de animais. Acho que eu vou ter muito trabalho por aqui. Mas antes vou procurar um lugar próximo para montar um acampamento improvisado.
Acho que esse lugar tá perfeito. Tem bastante pasto e tá perto da água. Alimentei a mula para ela se recuperar da viagem. Fiz uma fogueira para assar uma carne, porque eu já tô com muita fome. E aquele pato vai ser o meu almoço. Chegando na fazenda, vou falar com o patrão para ver o que ele tem para mim hoje. E o meu primeiro trabalho será proteger a fazenda dos javalis. Esses bichos devastam as plantações das fazendas. Minha missão é simples: encontrar e eliminar esses animais. Já comecei fazendo a minha primeira ronda na plantação. A noite está chegando e essa é a hora que os javalis aparecem. São animais espertos e esperam os cães dormirem para atacar. Mas se eu ficar parado aqui, eles não vão aparecer. Então eu decidi esperar um pouco e descansar na casa do caseiro. O lugar tá meio abandonado, mas o importante é que eu possa descansar. Algumas horas depois, eu preciso ver se os javalis apareceram. E como eu imaginava, eles estão destruindo as plantações. O filhote conseguiu escapar, mas eu peguei o grandão. Esse animal tem aproximadamente 150 quilos. Uma verdadeira máquina de destruição. O patrão com certeza vai ficar feliz com essa notícia. Voltei para a fazenda e percebi que a mula ficou muitas horas sem beber água. Agora eu preciso voltar para o meu acampamento improvisado para ela se recuperar. O problema é que ele ainda não estava recuperado da viagem. E o alto desgaste sempre tem um preço. Por sorte, ele ainda tinha um pouco de energia e, apesar do susto, vai ficar bem. Mas acampar perto da estrada pode ser muito perigoso, quando de repente eu escuto alguém pedindo ajuda. You there! Please, can you help me here? My leg, it hurts so bad! Come on! Please help me up! Hands up now! Damn well, listen. Parece que não dá pra confiar em ninguém por aqui. Pelo menos eu consegui capturar 3 bandidos, e isso vai me dar uma boa grana. Agora eu vou tomar um banho e descansar, porque amanhã tenho muito trabalho para fazer. O dia amanheceu e hoje preciso ir até a cidade para entregar os bandidos para o xerife. Mas antes vou preparar a mula para a viagem para não ter nenhum imprevisto. E também eu vou passar na fazenda para pegar o meu primeiro pagamento. Agora sim, chegou a hora de pegar a estrada.
Algumas horas se passaram e chegamos em Valentine. Passei na delegacia e peguei $300 pela cabeça dos bandidos. Agora que eu tô com grana, decidi comprar algumas coisas na cidade. O problema é que o Velho Oeste tá cheio de criminosos e quando um caçador de recompensas encontra um bandido no meio da cidade, a coisa fica feia. E esses confrontos sempre acabam pegando inocentes. Um cavalo nessa situação não tem o que fazer, e eu sou obrigado a tomar a decisão mais difícil de todas. O que eu não sabia é que o outro cavalo também foi atingido. Eu só queria fazer dinheiro na cidade e acabei me envolvendo demais. Pelo menos eu pude acabar com o sofrimento deles. Mas agora é hora de voltar aos negócios. Passei no açougue e vendi a pele e a carne do javali. Enquanto a mula come e recupera sua energia, vou passar no armazém para comprar itens muito importantes para o acampamento, como vara de pesca, binóculo, lampião, cafeteira e mais alguns suprimentos para o acampamento. Hoje tá muito quente, então eu fui no salão para tomar uma bebida e descansar um pouco, mas eu quase me esqueci de comprar remédio. Agora sim, eu tô pronto para voltar para a fazenda e continuar o meu trabalho. Algumas horas se passaram, cheguei na fazenda e montei o meu acampamento. Já tá anoitecendo e preciso comer alguma coisa antes de ir pro trabalho. Foi então que eu avistei um animal pertinho do acampamento. Consegui caçar um peru selvagem e o abate foi quase perfeito. Aproveitei as suas penas e fiz um jantar delicioso. Finalmente estamos prontos para mais uma noite de trabalho. E dessa vez eu não sei que desafios me aguardam. Cheguei na fazenda e o patrão me deu uma péssima notícia. Uma fera misteriosa tá comendo os animais. E se eu conseguir abater ela, vou ganhar $200. O problema é que a noite é muito longa. E se eu não ficar esperto, pode ser tarde demais. Algumas horas depois, tá tudo muito calmo. Calmo até demais. Dizem que quando um predador tá por perto, a natureza fica em silêncio. Um único descuido e quando eu percebi, o pior já tinha acontecido. Uma ovelha foi brutalmente atacada. Seu corpo não tem marca de tiros ou de armas brancas, o que confirma que tem um predador perigoso na região. Algumas ovelhas assustadas fugiram do aprisco e agora eu preciso trazê-las de volta em segurança. Come on. Hey now. Fiquei algumas horas cuidando dos animais e esperando algum predador aparecer, mas foi só perda de tempo. Para piorar ainda mais, eu não vou ganhar o meu bônus. Definitivamente hoje não deu nada certo para mim. Agora tenho que voltar pro meu acampamento, cuidar da mula e me esquentar na fogueira, porque infelizmente esqueci de pegar a sela do meu cavalo. Nela fica guardada a minha barraca de emergência. Só me resta torcer para a chuva não piorar. Quando eu percebi, o dia já tinha amanhecido e uma forte tempestade se aproxima.
Se eu quiser sobreviver, tenho que voltar logo para casa. Algumas horas depois eu finalmente cheguei em casa. Meu cavalo já estava com a saúde fraca só comendo pasto. Mas se eu ficar mais tempo aqui na chuva, vou ficar doente. Então entrei na cabana para me aquecer e descansar. Agora é esperar aqui até a tempestade passar. Depois de longas 17 horas dormindo e esperando a chuva acabar, o tempo finalmente melhorou. Nem tanto. Tá frio, mas pelo menos não tá chovendo. Ficar tanto tempo dormindo me deu muita fome, então eu decidi procurar comida. Só que nesse clima, a quantidade de animais diminuiu bastante, e a única coisa que eu encontrei foi um rato. Mas lembrei que agora eu tenho uma vara de pesca, e o que não falta nesse rio é peixe. Já estou algumas horas tentando pegar um único peixe e não consigo. A correnteza é tão forte que a minha linha sempre arrebenta. Mas eu lembrei que tem uma pequena enseada em uma parte do rio. Aqui é calmo e tem alguns peixes. Não são muito grandes, mas com a fome que eu tô, não tenho muita escolha. A little more, you're almost done. E finalmente eu consegui pescar o meu primeiro peixe. Look at you. Um salmão de quase 2 quilos. Esse peixe é muito nutritivo e vai me dar bastante energia. Agora é só assar e aproveitar. Algumas horas se passaram e com esse clima eu não tenho muita coisa para fazer, mas lembrei que no final da tarde o urso pode acabar aparecendo para pescar no rio. Então peguei o óleo que eu comprei no armazém e comecei a limpar o meu rifle, porque uma arma suja causa menos dano e contra um super predador, cada detalhe faz a diferença entre a vida e a morte. Só que enquanto eu procurava o urso, encontrei um homem nas minhas terras. Hey, you can't be here. You don't like visitors, huh? Eu até tentei ser educado, Get the hell It's away all from me. good. Calm down. mas ele quis me desafiar. Parece que ele está tentando levantar. Mas nada que um tiro na perna não resolva. Ele podia ter sido meu amigo, mas escolheu o próprio destino e suas consequências. Parece que ele também era um caçador, tinha alguns suprimentos e isca de herbívoros. Depois desse imprevisto, continuei no rastro do urso lendário, mas dessa vez eu tenho a isca perfeita para atrair predadores. Coloquei na beira do rio e subi a montanha para me esconder. O frio começou a aumentar e precisei fazer uma fogueira para me esquentar. Agora é esperar, porque uma grande caçada é um jogo de paciência. Algumas horas se passaram e nenhum animal apareceu. A essa hora da noite é mais difícil encontrar ursos, mas quem sabe dessa vez eu tenha sorte. Coloquei mais uma isca e voltei para o meu esconderijo.
Só que pouco tempo depois, escutei uivos na direção da minha cabana e ao chegar, percebi que meus cavalos estavam muito assustados. E na minha frente, encontrei um lobo solitário. Pode ser que ele seja o último membro da matilha de lobos que me atacou. Vou passar uma loção de disfarce para me aproximar com muito cuidado. Parece que ele está rondando os meus cavalos. Mas o faro de um lobo é fora do comum. Stay back! No susto, acabei errando o tiro que atingiu a sua pata traseira. Esse pequeno erro estragou a pele dele. Como sua carne não pode ser consumida, só tive prejuízo. Pelo menos já eliminei 4 lobos aqui na região. Isso me traz paz e deixa minha casa mais segura. Mas eu tenho que pensar grande. Preciso fazer uma cerca e construir o meu próprio rancho. Dessa forma, eu não dependo só do meu emprego para fazer dinheiro. Afinal, caçar grandes predadores custa caro, mas o preço para se tornar um caçador lendário é ainda maior.